Estamos entrando no ar mais uma vez pela rede Litoral News com o ProID TV. Você que nos acompanha semanalmente sabe que procuramos em todas as nossas edições trazer assuntos atuais e deixar de alguma forma uma contribuição. Na última semana, os jornais mais uma vez noticiaram os escândalos políticos, a crise política do Brasil. E no último domingo, dia 13 de março, as manifestações em quase todo o país. Por isso a escolha do nosso tema de hoje, Brasil, olha pra cima. No esporte, uma dobradinha. Na semana passada estivemos com o surfista Paulo Pequeno. Hoje vamos estar com a esposa dele, ela que pratica canoa havaiana, então vamos remar com ela? No clipe musical, uma música de João Alexandre, Brasil, olha pra cima. Uma mensagem de esperança e conscientização para o nosso país. E é claro, no encerramento, uma palavra que vai abençoar o nosso coração. Você é o nosso convidado especial, então venha com a gente no ProID TV. Não é novidade para ninguém a crise econômica e política do nosso país. Em meio à crise, temos muitos caminhos a tomar e nós queremos mostrar o caminho de paz e esperança. Somos conscientes da condição em que estamos, mas não podemos deixar de falar daquilo que cremos. Veja nesta matéria a história de um povo que encontrou em Deus um caminho para a paz e para a prosperidade. E a matéria é de Tiago Dias. Todos nós temos acompanhado a crise política em nosso país. As notícias bombásticas chegam a cada dia trazendo dúvidas, incertezas e muita indignação. Segundo o levantamento do G1, a Polícia Militar contou 3,6 milhões de pessoas nas ruas do país e os organizadores disseram que foi 6,9 milhões. Esta está sendo considerada uma das maiores manifestações populares contra a corrupção e em oposição ao governo brasileiro. A cada nova descoberta dos escândalos políticos, cresce para alguns o sentimento de desesperança e para todos a indagação: quando e como o Brasil vai mudar sua história? Sobre este tema, há uma infinidade de teorias e ideologias, mas consideramos que o único capaz de reorganizar este caos é o Criador de todas as coisas. Há aproximadamente 15 anos atrás, uma nação se voltou para Deus e, ao reconhecê-lo como Senhor de suas vidas, viram uma transformação política e social. Welcome to Fiji, an armada of 322 islands on tomorrow's side of the international dateline. This is definitely the most exciting new development in God's work in Fiji. There's no two ways about that. A South Pacific paradise whose elite resorts attract Hollywood's A-list. It's just a blessing to live in Fiji at this time, at this hour, just to experience this new move of God. $850,000 people are lucky enough to live here permanently. Just over half are ethnic Fijian. The rest are mostly Indians. The Christian community have gone to God in prayer just about everywhere. People have been crying to God for help. They went to God and asked that God would intervene. He's answered our prayers. Os momentos vividos por esse povo foram aterrorizantes e chegaram até mesmo uma condição de tragédia. This is the side of paradise tourists don't see. From early tribal days, Fijians have been at war with themselves and with others. And in May 2000, trouble flared afresh. The civil disorders have disrupted our lives like never before. It's to do with the rebellious spirit in us that had the spirit of sedition, the spirit of jealousy and anger and division
that's been in us, ingrained in our culture. When the country's first non-Fijian prime minister gained power, a violent coup broke out. When we had the elections and the Indians won the elections and they got into power, the Fijians did not like it. Mas os cristãos, a igreja e o povo começaram a orar a Deus e ele ouviu a oração. Through that political upheaval, that there was a lot of soul searching in the heart of a lot of leaders. Why does this happen? In the society we are asking, in provincial council, in parliament, what else? We have tried this and that, they all bitter. Duly alarmed, Fiji's president and senior chiefs called a meeting with church leaders. Their message was courteous, but to the point. Fiji's church had but one place to go: to its knees. And just prayed and submitted to God and asked for God's forgiveness and for God to help out, because I think they too believed that it was the last call from God for not just the pastors but for our people and our leaders just to humble themselves and turn to God. It was on the basis of the prayers of the country through the various denominations that has pulled this country back from the brink of disaster. Fiji needed a miracle, and there was only one person who could provide. Acompanhe agora comigo o depoimento emocionado do líder das Ilhas Fiji. The president reiterated his belief that God's hand of grace and protection was heavy upon the nation. I believe this is God's time to bring about revival in this country. But in an unscripted moment afterwards, it was evident this grace was being felt in a deeply personal way. Do you have a sense of God's hand and calling upon your life now as you're leading the nation? It was an eloquent silence. That's a very touching one. No Salmo 33:12 diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo ao qual ele escolheu para a sua herança. Enquanto o povo das Ilhas Fiji buscou o Senhor, eles viram as suas histórias, a sua vida sendo transformada. Cremos que se o Brasil se voltar para Deus, o reconhecendo como Senhor, voltar a crer nos seus princípios, valores que estão sendo esquecidos e abandonados, valores esses como família, o valor da verdade, integridade, dentre outros, e orar pedindo por justiça e paz, e usar com seriedade o direito de voto, ele vai restaurar a sorte desta nação. Isaías 43:13 diz: Desde os dias mais antigos eu o sou. Agindo Deus, quem impedirá? Essa é a nossa resposta. A nossa esperança está no Senhor. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Na entrevista de hoje, um bate-papo com o professor de História Arthur Valente, falando sobre a história política do Brasil. Brasil olha para cima é o tema do nosso programa de hoje. Para falar sobre história contemporânea, nós trouxemos o professor de História Arthur Valente. Arthur, no domingo passado nós pudemos ver aí uma das maiores manifestações populares nesse país. Gostaria de te perguntar, na sua opinião, foi realmente a maior manifestação popular nesse país, e isso seria devido à crise política e econômica? Também estamos vivendo a maior crise política no Brasil? Olha, eu creio que, sem dúvida, a manifestação que aconteceu no último domingo foi uma das maiores. A gente podia lembrar de 2013 também, que também foi um período de grandes manifestações. Agora, a crise política no Brasil, ela vem crescendo a cada ano.
eu não diria que a gente vive a maior crise política. Os anos que se passaram também, sem dúvida, vivemos crises financeiras e políticas bem latentes. Então, qual é a diferença, Arthur, entre as crises e o fato dessas crises estarem vindo à tona, as pessoas indo para a rua? O que está diferente dessa para as outras crises? Eu creio que a gente hoje tem nas nossas mãos veículos de mídia, de informação, que conseguem levar isso para a população de uma maneira muito mais rápida, né? E isso com certeza mobiliza com mais facilidade a população. Agora, a população está sabendo por que ela está indo para a rua, contra o que ela está lutando. Por exemplo, no domingo ficou claro, acho que ficou claro que eram 3 as motivações. O partido político que está no governo, também a presidente Dilma, é o impeachment, né? As pessoas estão querendo que ela entregue o cargo, e também contra as denúncias de corrupção. Mas você acha que o povo está tendo a leitura correta? Por que eu estou indo para a rua? Por que eu estou indo manifestar? Contra o quê? Eu creio que existem pessoas com consciência política, mas uma grande parte não tem essa consciência política. Eu vejo que as motivações, na maioria das vezes, elas são equivocadas. A gente vê cartazes com frases que são até cômicas, porém existe certamente uma fatia que tem consciência do que está fazendo. Agora, é um misto, né? É um misto de ideias ali. Eu creio que a nossa população brasileira precisa, de fato, conhecer o que é ter uma consciência política. Porque se nós temos uma consciência política correta, certamente o nosso voto também será correto. Então, eu creio que o que falta, às vezes, para a grande massa é entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Agora, a gente vive essas manifestações políticas grandiosas, porque a gente está numa democracia. Antes de sermos uma democracia, quais foram os outros sistemas políticos pelos quais passaram o Brasil? E a história não era bem assim, né, Arthur? O Brasil ele tem aproximadamente 500 anos de descobrimento, entre aspas, né? Mas no início a gente viveu uma fatia da monarquia, né? Depois veio o rei que mandava, uma questão do imperador, das ideias de um outro país sendo implantada no Brasil, né? Depois vivemos um início de uma democracia, né? Um início de uma república, porém era uma república onde a elite que decidia, dominava, era a grande responsável para governar o Brasil. Era uma democracia disfarçada. Disfarçada, né? Aí tivemos um período da Era Vargas, onde a população começa a entender melhor. Algumas pessoas, a mulher passa a ter direito a voto, o pobre também passa a ter direito a voto. Tivemos um período que é o período da ditadura militar, que foi de 64 a 85, que é onde a gente, por meio do golpe militar, o Brasil passou a ser governado por militares. E depois voltamos ao presidencialismo novamente, né? Com a democracia. Com a democracia, agora realmente com uma participação maior do povo de um modo geral, né? O que está levando o povo a participar mais, ainda que nem todos tenham aí muita clareza sobre política, sobre o que está acontecendo, mas na sua opinião, o que está levando o povo a participar mais da vida política do Brasil? Eu creio que é insatisfação. Eu acho que o brasileiro hoje ele tem acesso a níveis de informação que ele não tinha. Por causa de quê, na sua opinião? Por causa dos meios de comunicação, as redes sociais que se multiplicam. E eu creio que essa insatisfação está gerando um desconforto tão grande no meio da população que ele meio que, em cada esquina você vê, nas filas, em cada lugar a gente vê uma insatisfação generalizada. Né? Muitas das vezes sem consciência, né, do que está acontecendo, às vezes apenas culpando uma determinada pessoa ou um determinado partido político. Mas a gente vê outro lado também de pessoas conscientes que sabem de fato o que aconteceu no Brasil. Agora, Arthur, diz uma coisa, a corrupção, na sua opinião, e enquanto professor de história, ela sempre existiu, ela está vindo mais à tona agora ou ela está existindo agora? E por quê? No Brasil, desde que Brasil é Brasil, a corrupção sempre existiu, né? Haja vista a nossa formação. A gente foi explorado por portugueses, espanhóis, holandeses, que vieram saquear o Brasil, vieram com uma mentalidade de exploração, né?
Então os índios foram corrompidos, os escravos eles vieram também para o Brasil. Então você vê que toda aquela formação no início do Brasil, ela é corrompida, né? É uma geração que foi formada de insatisfeitos, né? Você vê índios insatisfeitos, você vê africanos insatisfeitos, aí você vê portugueses corrompidos. Então eu acho que o Brasil, ele não está vivendo, hoje a gente acaba colhendo... É uma consequência? Uma consequência, é o fruto do que temos plantado ao longo desses anos, desses 500 anos, né? Agora, a questão da corrupção no Brasil, Arthur, é uma questão cultural? Por que eu estou perguntando isso? Nós vimos em 2007 um caso no Japão em que um político, uma pessoa que tinha um cargo político elevado naquele país, ele se suicidou, ele se matou porque foi levantada uma suspeita de que ele poderia estar envolvido numa corrupção. Não chegou a haver nenhuma comprovação. Levantou-se uma suspeita e essa pessoa se matou. E no Brasil, assim, as coisas vão bem mais longe e as pessoas estão aí sorrindo, fazendo compras com dinheiro alheio, etc. É uma cultura, a cultura da corrupção, podemos dizer assim? Existe uma cultura da corrupção no Brasil? Eu creio que o maior problema do Brasil enquanto a corrupção é a impunidade. O Brasil é um país que ele não é tão firme como deveria ser na corrupção. Porque a gente vê países como o Japão, China, Estados Unidos, países da Europa, que eles agem energicamente nessa questão da corrupção. Não estou falando que nesses países não haja corrupção. Até tem muita corrupção. Porém, as ferramentas usadas, elas realmente surtem efeitos. Agora a gente tem que analisar também que a corrupção não está só na esfera dos grandes governantes. Lá de cima, nada. Né? Você vê gente se trocando por R$50, você vê uma pessoa que vende o seu voto por um saco de cimento, né? Por dentadura, por tantas outras coisas. Então você vê com que moral a população vai votar, sendo que ela exige uma corrupção que ela mesma ela tem, né? É verdade. Agora, Arthur, a gente tem visto também, como você já citou, como a gente já citou aqui, que a corrupção ela já vem de vários anos no Brasil. Mas uma apuração, assim, como a gente está vendo agora, da Polícia Federal, do Ministério Público, a gente nunca, não sei se já houve, eu não me lembro, de uma apuração assim tão profunda e tão divulgada claramente. Cada passo que o judiciário dá, ele vem, presta informação para a população, informa, deixa a população esclarecida. Por que essa diferença agora? Eu creio que mais ferramentas têm sido usadas para inibir a corrupção. O Portal da Transparência é uma ferramenta, existem outras. Então eu creio que essas ferramentas elas têm dado ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, uma visão mais clara sobre a corrupção, né? Eles começam a investigar um fato que aparentemente parece ser simples, quando vão ver, como se tornou o Petrolão, né? O Petrolão, Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que hoje está na 24ª fase. Então, o que começa como apenas uma pista, daqui a pouco se torna um grande lamaçal, né? É verdade. Agora, Arthur, para a gente encerrar, há esperança para o Brasil no meio aí de tanta corrupção, no meio desse cenário de hoje, ano de 2016? Há esperança para o Brasil? Eu creio que sim. Por quê? Eu creio que a partir do momento que o homem ele se voltar para Deus, né? Eu creio que a partir do momento que o homem ele crê que de fato existe alguém que pode mudar a história de uma nação, né? A partir desse momento, o Brasil, as famílias serão transformadas. Eu creio que o que precisa mudar é o conceito de família. Os princípios de família precisam ser transformados. E aí teremos uma ação, né, um efeito dominó, né? Alcança um bairro, que alcança uma cidade, que alcança um país. Então eu creio dessa forma. Eu, como alguém que crê em princípios de fé cristã,
né, que crê em Jesus, eu creio que a partir do momento que vamos se voltar para Deus, teremos um Brasil melhor, um Brasil transformado. Deus ele pode transformar o caráter do homem e a partir daí uma sociedade se transformada. Eu dou o meu próprio exemplo de vida. Eu na minha adolescência, passei uma grande parte da minha adolescência envolvido com coisas ilegais, com drogas, com o submundo, que eu nem pensava em discutir política, discutir educação, nada. Porém, quando eu me encontrei com Jesus, com o meu Salvador, com o meu Criador, a minha mente se abriu, o meu caráter foi transformado. Então, o que eu vou formar no meu filho? Exatamente essa mentalidade. Que meu filho cresça com a mentalidade que hoje eu tenho, né? De um princípio de família, de respeito, princípio de fé, princípio de cidadania. E aí, a partir daí, com pessoas pensando dessa forma, creio eu, o Brasil certamente será transformado. Muito obrigada. Conversamos então com o professor Arthur Valente. E você que está em casa, muito obrigada por ter estado conosco. Aprende aí. Tem sim jeito para esse Brasil. A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. WL Contabilidade, há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 26233049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. E as mulheres também estão dando um show no esporte. A nossa matéria de hoje é com Gabriela. O William foi lá conferir tudo. Roda o VT. É isso aí, galera. Estamos aqui no ProAid TV, nesse canal de esporte maravilhoso. Muito bom estar com você aqui. Eu estou aqui com a Gabriela Batista, esposa de Paulo Pequeno. Você que acompanhou na semana passada também, lá na Praia do Forte. Hoje eu estou aqui com a Gabriela, esposa do Paulo. Tudo bem? Tudo bom. Há quanto tempo você pratica esse esporte, Gabriela? Há uns 5 anos. 5 anos praticando esse esporte. E como é que é? Qual a idade, mais ou menos, para se começar um esporte como esse? A partir dos 7 anos já pode começar a remar já. Você nasceu assim, toma vergonha na cara, mas existe um lugar que me diz que eu sou vencedor. Se eu soubesse disso, evitaria tanta droga. Mas hoje eu conheço, tem na terra muito mais do que eu acho que eu mereço. Eu tô vendo aqui, né, sua canoa ali, e existe assim, acho que tem várias modalidades, né, por tamanho, quantidade de pessoas, né? Como é que é a classificação dessa canoa? Tem a OC1, que é para uma pessoa, né? Tem a OC2 para 2 e a OC4, que é mais para pegar onda, né? E a OC6, que é a principal, é a principal dos eventos. É a OC6 com 6 pessoas e tanto masculino, feminino, estreante, iniciante, qualquer categoria, a OC6 é sempre a principal. Tem limite de idade também ou não? Não. Temos alunos de 67, quase 70 anos de idade. E eles gostam muito, são os mais fluentes das aulas. Ó, que legal. Então, meu irmão, ó, não tem desculpa, tá, pra prática desse esporte. E também, você sabe, ó, esse cenário lindo, maravilhoso que é a nossa região. E aqui no canal do Itajuru também, emendando aqui com a Praia do Forte, você pode praticar esse esporte sem desculpa nenhuma. Levou a prática, né, da canoa havaiana? Então, antes eu surfava, né, meu esposo agora, e quando eu engravidei, depois eu não tive mais a liberdade de surfar, né,
o tempo que ele tem, que eu também poderia ter, eu não tive mais, porque eu tive que sempre voltar cedo, é filho pequeno, tem aqueles cuidados todos, né? Então, daí eu conheci a canoa havaiana, porque era um esporte que em pouco tempo, eu já satisfazia já o meu esporte do dia inteiro. Como é que, assim, competições hoje na região, existe bastante competição? Como é que está esse evento aqui em Cabo Frio? Aqui em Cabo Frio, evento é uma vez por ano, mas tem um evento próximo a Macaé, São Pedro e outros lugares aqui perto e próximo também. Agora, nas outras competições também, você compete também a nível nacional, internacional? Como é que é isso aí na sua vida? Então, a gente já correu o Sul-Americano, ficamos em 3º lugar, né, do Sul-Americano, de OC6. E esse ano estamos pretendendo ir para o Chile, também correr o Sul-Americano. E ano retrasado participamos do Mundial também, que teve no Rio de Janeiro, foi muito legal também. É isso aí, Gabriel. Eu tava falando aqui na semana passada, né, com seu esposo, o Paulo Pequeno. Ele falou o seguinte, né, que ele dropou a onda mais perfeita da vida dele foi Jesus, né? Creio também que você também veio nessa onda também, não é isso? A maior experiência que eu tive na minha vida e que eu mais gostei de todas, com certeza, é seguir o caminho de Deus. Amém, é isso aí, ó. Aí, ó, também... Gabriela também dropou essa e é o seguinte, hein? Sei que aconteceu também, tô vendo aí a aliança também que vocês fizeram, né? E depois, né, que você veio, dobrou essa onda que é Jesus, vocês também firmaram essa aliança entre vocês, né? Como é que foi isso pra você, na sua vida? Fala um pouquinho pra gente aí. Pra mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, né? Porque pra mim era um sonho, mas como a gente já tinha um filhinho e tudo, e pra mim ia ser impossível a gente casar, né? Depois de muito tempo junto, mas... Conhecemos pessoas muito boas que conversaram com a gente sobre isso e agora a gente participa de algumas reuniões com eles e fizemos de tudo para que esse sonho realizasse, né? E fiquei muito, muito, muito feliz com isso tudo, né? A canoa havaiana aqui na região dos lagos está bombando e se você quer praticar esse esporte, que horas que as pessoas podem vir aqui te procurar para você orientar, né? Para poder começar a prática, né, da canoa havaiana? Então, o esporte é para todos, criança, mamãe, papai, vovó, titio. E aqui está de terça a sexta, 6 horas da manhã, 7h30 e 9 horas. Então não há desculpa para você aqui, a Gabriela vai estar aqui nesses horários, nesses dias que ela acabou de falar, aqui perto da Praça São Benedito, você pode dar um pulinho aqui, tá? E iniciar esse esporte tão maravilhoso, nesse cenário lindo que Papai do Céu nos deu, canal do Tajuru, Praia do Forte, manhã linda de verão. Tô encerrando essa reportagem com você, mas com certeza semana que vem a gente vai estar junto, tá bom? A gente vai trazer algo muito legal para você, que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Hoje sei que a vida não vira só uma rima, mas é um presente que Deus deu pra gente. Então entra no clipe e joga sua mão pra cima. Vamos fazer tudo diferente do que passou. Aqui junto com o Sérgio, tarde maravilhosa aqui na Praia das Palmeiras, Laguna de Araruama. Eu queria falar assim da alegria que a gente tem de poder desfrutar, a gente que pratica esporte, né, treina aqui nesse local, de poder desfrutar desse lugar, né, o desejo que a gente tem de ver esse ambiente recuperado. Eu já vivo nessa região há muitos anos e eu sou do tempo que a Laguna de Araruama era limpinha, as pessoas procuravam as cidades da região do lago, principalmente por causa da Laguna de Araruama, com suas águas quentes, calmas, que favoreciam as crianças, o turismo. E hoje, por causa da degradação causada pelo crescimento populacional no entorno da laguna, a gente tem um esvaziamento das praias, um esvaziamento do turismo, mas a gente crê que com uma ação conjunta dos governos, sociedade organizada, ONGs, a gente pode ter um plano efetivo de recuperação da laguna, né? A gente entende esse ambiente aqui como uma raia sem igual no Brasil para qualquer tipo de esporte náutico, quer seja remo, vela, náutica, e a gente gostaria de ver isso realmente sendo utilizado dessa maneira, né? Hoje a gente tem uma degradação principalmente por causa do aumento do despejo de água doce, de esgotos, que modificou totalmente esse ambiente, né? Um ambiente que era hipersalino,
que tinha características próprias, uma fauna e uma flora próprias, hoje está basicamente igual à água do mar, né? Temos uma salinidade em torno de 35 partes por mil e isso tem destruído esse ambiente único, né? É uma das poucas lagunas hipersalinas que existem no mundo, talvez a maior que exista, e a gente gostaria de que mais pessoas pudessem aproveitar, né, esse pôr do sol maravilhoso, essa água quente, e isso viesse incentivar o turismo na cidade, viesse fazer com que as pessoas voltassem a procurar a região dos lagos para desfrutar da Laguna de Araruama. A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. WL Contabilidade, há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 26233049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. Não poderíamos ter escolhido uma música mais pertinente para este momento. A música do João Alexandre, Brasil, Olha Pra Cima. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz.
nosso país. A esperança, Brasil. Olhe para cima. Olá, muito bom estar com você que está nos assistindo, com esse tema que faz menção àquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Nada mais atual do que falar sobre a nossa condição do país, do nosso país. E o tema é Brasil, olhe para cima. É uma ordem para nós, né? É imperativo. Devemos olhar para o lugar certo. É muito triste a gente acordar a cada manhã com as notícias que a gente tem percebido, que a gente tem visto nas redes sociais, nos telejornais, entre outras coisas, falando a respeito daqueles que um dia nós acreditamos que de alguma forma poderia nos representar, pessoas que na verdade acreditamos que poderia de alguma forma cooperar, na verdade, servir ao país, está envolvido em corrupção, envolvido em escândalos, e entristece o nosso coração a cada momento, a cada informação. Nós ficamos tristes e pensando o que a gente precisa fazer. Eu quero te dizer com certeza que é um momento que precisamos de mudança. Não podemos achar que está tudo bem e que está tudo certinho e vamos seguir dessa forma, olhando cada um para os seus próprios interesses, mas a gente tem que ter um olhar geral, um olhar global para o nosso país e se envolver com a mudança. Só que, na verdade, a gente precisa de uma mudança. A gente vem de vários governos, e aqui no Brasil a gente chama governos de direita ou de esquerda, né? Aqueles que se dizem de direita acreditavam que o governo, com essa linha de pensamento, iria mudar o Brasil. E aí muda-se para a esquerda, e aí pensa-se que então a solução está nisso, né? Na forma, na ideologia do governo. Né? Só que a verdade é que dos dois lados há interesses escusos, interesses egoístas que a gente tem visto ao longo desse tempo. Realmente a gente precisa de mudança, na verdade. Mas eu quero te dizer que você que está me assistindo, a gente tem que sair da condição apenas de espectadores ou telespectadores e nos posicionar de uma forma correta, na verdade. Né? E o tema é Brasil, né? Não devo olhar para o lado. Não olhe de repente achando que alguém ao teu lado vai te socorrer, vai te ajudar, mas olhe para cima, olhe para onde na verdade vem o socorro. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 4, fala que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Né? A gente, na verdade, como figura de Judá, diante de um inimigo que é a corrupção, diante de um inimigo que é a maldade, a malícia, o egoísmo no nosso país, a gente precisa se posicionar. E a Bíblia diz que Judá se congrega, se junta. Eu quero te conclamar a gente se juntar em prol do interesse comum. O interesse não é fazer manifestações, não é gritar. O interesse, na verdade, é se voltar para o nosso Criador, né? Para o Senhor da nossa nação, para o Deus da nossa nação. Não é para uma religião, na verdade é clamar a Deus, pedir socorro a Ele, porque certamente do socorro, o socorro vem dele. O salmista chega a dizer, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Né? Socorro não vem de homens, o socorro não vem de novas ideologias, novos partidos, coligações. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor. Mas também eu me lembro do posicionamento de Jesus Cristo em meio ao contexto que ele vivia. Quem dominava na época da vinda de Jesus era Roma. E Roma era uma figura de um império. Não era um governo, era um império tirano. E Jesus, na verdade, como que ele se posicionou? Ele não pediu só honestidade, ele foi alguém honesto. Ele não pediu só integridade, mas ele foi alguém íntegro. E eu quero, assim, te levar a uma reflexão nessa hora, qual é o teu posicionamento? Se você quer mudança, eu quero mudança para o nosso país, qual é o teu posicionamento? Você e eu, nós podemos, na verdade, não pedir algo diferente, podemos ser diferentes. Mude, na verdade, o país, mudando as pessoas que estão em tua volta. Mude o teu país ensinando os teus filhos a serem íntegros, verdadeiros. Mude o teu país ensinando os teus filhos a assumirem, na verdade, as suas escolhas.
Mude o teu país quando você mudar dentro do teu ambiente de trabalho, no modo como você trata as pessoas, como você trata as pessoas à tua volta, como você se preocupa com elas. Mude o teu país dessa forma. Mude o teu país olhando para cima, olhando para Deus e clamando a Ele. Pensa nisso, vamos clamar todos juntos ao Senhor, porque dele vem o socorro e a mudança. Um beijão no teu coração e até a próxima. Fica aqui o nosso convite para as reuniões que acontecem aos domingos, às 19h30, na sede do PROID. Fica perto da antiga UPA, no Parque Burle. Uma semana de esperanças renovadas para todos nós. Brasil, olhe para cima.